Olá, olá, meu povo! Sejam bem-vindos ao Verde Flávia. Eu sou a Flávia, anfitriã desse podcast, e aqui eu compartilho com você o meu olhar do mundo. Meu povo, seja bem-vindo a mais um episódio aqui no Verde Flávia. E hoje nós vamos dar continuidade à série dos 4 elementos. E como o próprio nome desse podcast já disse, hoje nós falaremos sobre o elemento ar. Nós já falamos sobre o Pai Fogo, sobre a Mãe Terra. Se você não ouviu esses episódios, corre lá para ouvir porque eles estão muito legais. E hoje falta o elemento ar e o elemento água. Nós falaremos hoje do elemento ar e na próxima semana sai o episódio final dessa série, que é a água, para a gente poder partir para outros assuntos. Eu particularmente gosto muito também da simbologia do elemento ar, mas eu acho que ela é o que a gente mais dá a volta para que a gente consiga entender de fato. Então vou pedir que você me acompanhe aqui nas histórias que eu vou contar, porque você vai ficar se perguntando o que tem a ver uma coisa com a outra? E demora um pouquinho mesmo pra gente conseguir ligar todos os pontos. Bom, o ar é a razão e a água é a emoção. Então, nós somos filhos da Mãe Terra, né? A nossa alma vem do Pai Fogo, né? E a gente tem 2 bichinhos aí dentro da cabeça, que é a razão e a emoção. O ar simboliza a razão. Por quê? O ar, assim como a razão, ele passa uma informação invisível. No elemento ar vão estar todos os símbolos, códigos, diagramas, alfabetos e linguagens capazes de descrever o universo. Para falar sobre isso, a gente vai remontar aproximadamente 700 anos antes de Cristo, quando os pitagóricos já estudavam a razão e dividiam ela em 3 partes, sendo elas a gramática, a retórica e a lógica. Vamos esmiuçar esses 3 conceitos para a gente poder ir fazendo os links com o simbolismo do ar. Então vamos começar pela gramática. Se você der um Google aí, você vai ver que gramática é o conjunto de prescrições e regras que determinam o uso considerado correto da língua escrita e falada. Ou seja, na nossa língua serve para a gente falar o português direito. Mas, para os pitagóricos, a gramática significava mais do que isso. Significava passar uma informação adiante. Portanto, saber escrever é gramática. Escrever correto é gramática. Mas escrever uma fórmula também era. A lógica deles é que se você criar uma fórmula, por exemplo, de um sabonete, né, um produto aqui no Brasil, e enviar, lá para a Coreia, eles podem reproduzir igualmente o seu produto através dessa fórmula. Da mesma maneira, se um arquiteto projeta um edifício lá na Grécia e envia a planta, para a Austrália, o arquiteto letrado naquela linguagem pode construir o prédio do outro lado do oceano. Se a gente for um pouquinho mais além, as sinfonias compostas por Beethoven na Alemanha podem hoje ser tocadas em qualquer canto do mundo por um músico capaz de interpretar as partituras da sua obra. Então, para os pitagóricos, tudo isso é gramática. Se eu falo e você escuta, você está recebendo um conhecimento que antes você não tinha. Esse conhecimento vem da voz. A voz é o ar que sai da boca produzindo sons. Então, a razão era interpretada pelo elemento ar. Mas dando continuidade aos conceitos, na segunda parte a gente tem a retórica. A retórica é a arte de usar uma linguagem para comunicar de forma eficaz e transmitir ideias. Ora, como é que a gente transmite uma ideia através da linguagem que não seja através da linguagem falada? Muito bem, pequeno gafanhoto, se você respondeu na escrita, você respondeu certo. Então vamos remontar aqui um pouquinho da mitologia viking para a gente entender de onde nasce essa ideia de que a escrita, né, esse conhecimento codificado tem a ver com a razão. Então nasce lá nas lendas vikings essa ideia de que folha, árvore, papel,
códigos escritos têm a ver com a razão. Conta a história na mitologia nórdica que os deuses vikings moravam em Asgard, um lugar localizado no topo da Yggdrasil. A Yggdrasil, abre parênteses, é a árvore da vida responsável por conectar os 9 mundos que compõem o universo e por isso encarregada de sustentá-lo, sendo o eixo do mundo para a mitologia nórdica. Nessa árvore, o deus Odin passou por sua maior provação e através dela ele descobriu o mistério da sabedoria, que eram as runas ou o alfabeto. Parênteses devidamente fechado. Odin então passou por uma provação e ele se cravou na árvore e recolheu as folhas da Yggdrasil, e as runas eram, em suma, as ramificações da árvore. E através delas, Odin escreve o universo. Se você der um Google aí para conhecer o que são as runas, se você nunca viu, você vai ver que o próprio desenho das runas, bem rudimentar, lembra as ranhuras de uma folha de árvore, ou até mesmo as ranhuras do tronco de uma árvore. E é daí que nasce o alfabeto nórdico, nas runas. Eu sempre cito o cristianismo, porque o cristianismo é uma mitologia plural, diversa e rica, gente, mas assim, riquíssima. Então, não tem como deixar de citar. E se a gente pensar na iconografia cristã, a gente tem então a Bíblia como a palavra de Deus e seus ensinamentos nela. No conto de Gênesis, a gente tem ainda a árvore da ciência. Olha só, a árvore da ciência. É na árvore que está a ciência, né? Aonde vai estar todo o conhecimento do bem e do mal. E assim a razão passa a ser transmitida através também dos alfabetos, grafados em papéis feitos de árvore. Então a gente tem aí a gramática com as fórmulas e a retórica também com as fórmulas agora registradas, né, escritas. Mas agora a gente vai para a lógica. Marcelo Deodébio chama a lógica de jiu-jitsu da razão. E eu acho essa analogia que ele faz fantástica. Ele diz que a lógica é o jiu-jitsu da razão porque é a luta e a espada. Vou te dar um exemplo. Se eu quero vender uma ideia e você também, a gente precisa ver quem que vai ganhar. Antigamente, muitas decisões eram tomadas pelo fio da espada. Eu ofereço um guerreiro, você oferece outro, e o que ganhar leva o que a gente está disputando. Com certeza você já deve ter visto alguma representação disso que eu acabei de narrar em alguma série aí medieval, de época. Sempre aparece esse tipo de disputa. Só que com o tempo, nós passamos a disputar através do diálogo. E o diálogo, ele é uma luta de espadas mental, uma luta invisível. Para quem assiste, por exemplo, um debate político, é como se o telespectador estivesse literalmente vendo 2 gladiadores trocando investidas entre si. Por isso a razão através da lógica foi associada à luta de espadas. Se você pegar um processo, por exemplo, é a mesma ideia. A gente vai ter 2 advogados, ambos apresentaram argumentos e o que se sair melhor na luta vence a causa. Com esse exemplo, seria até legal a gente pensar que o advogado veste uma armadura, um terno. Ele tem as leis ao seu favor, que são os golpes. Eles se colocam à frente do juiz e aplicam as suas lógicas, que seriam as espadas. E aí o juiz vai definir quem ganha e quem perde, baseado nesses golpes aí de espadas. Então, comércio, política, venda, diplomacia, tudo isso é a lógica, o elemento ar. Pensando ainda na história do rei Arthur, o rei Arthur, para se provar digno de ser rei, ele precisa retirar a espada cravada numa pedra bruta. É isso, né, que é todo o grande símbolo da história do rei Arthur. Uma espada cravada numa pedra que só o verdadeiro rei vai conseguir retirar. A espada é o conhecimento, a pedra é a terra e a coroa que ele quer alcançar é o fogo, é a proximidade com Deus. A coroa, para quem não sabe, ela representa literalmente esse fogo na cabeça, né? Então,
Se vocês jogarem aí coroa, talvez você nunca tenha pensado sobre isso, mas várias coroas, elas vão imitar a chama do fogo, né? Por isso elas têm aqueles formatos. Bom, a analogia disso é que se você quer ser melhor na sua arte, se você quer de alguma forma se aproximar de Deus, você precisa estudar muito espada, arrancando da pedra bruta o conhecimento dessa espada. Arthur tira a espada da pedra. Nós tiramos do carvão o diamante. Os alquimistas transformavam chumbo em ouro. A gente lapida pedra bruta até se tornar pedra polida. A gente tem a flor de lótus que nasce do lodo e da lama e tem uma beleza inigualável. Tem ainda uma história que contam, né? Que dizem que uma vez pegaram Michelangelo para fazer uma escultura de cavalo num bloco de mármore enorme. E em algum tempo ele transformou aquele bloco de mármore num cavalo muito bonito. E o prefeito da cidade ficou maravilhado e perguntou, né? Nossa, como que você fez isso? Como que você pegou aquele bloco de mármore enorme e transformou nessa escultura perfeita? E Michelangelo responde: é simples, eu apenas retirei tudo que não era cavalo. Ou seja, o cavalo tá ali, né? A razão serve pra gente tirar tudo que não é a gente da gente. Eita, deu pra entender? Lapidar-se para Deus é se tornar alguém melhor. Para isso, a gente tira tudo que não é a gente de fato da nossa pessoa. Os pecados, os defeitos, as incongruências, os erros. E no processo de nos conhecer e no caminho de caminhar mais próximo de ter esse fogo de Deus sobre as nossas cabeças, a espada da razão é a nossa grande aliada. E todos nós, né, segundo a Bíblia inclusive, somos reis, mas perdemos a nossa coroa quando saímos do paraíso. E o que a gente está buscando é a nossa coroa de volta. Só que não é a coroa no sentido de ser rei, né? No sentido de reinar, de monarquia. Isso a gente nunca vai ter. Não, a gente está buscando esse contato com Deus. A gente quer a coroa simbólica, o fogo simbólico ardendo sobre a nossa cabeça de novo, né? Tem várias músicas cristãs evangélicas que vão trazer esse elemento do fogo, e depois eu posso trazer um episódio só interpretando algumas músicas que trazem o elemento do fogo nesse sentido de Deus, né? E são muito bonitas. Então é isso, meu povo. Esse é o Elemento Ar. Eu espero que você tenha gostado. Se você quiser, me manda mensagem. Pode ser tanto lá no Instagram, @verdeflavia, quanto por e-mail, flaviamoreiraventura@gmail.com. Eu te vejo daqui uma semana e eu deixei determinado, tá, gente? Agora eu vou soltar episódio toda segunda-feira, porque domingo é o dia que eu consigo gravar. Então fica aí combinado que na segunda que vem a gente se encontra. Um beijo e até mais.